A mensagem às 7 igrejas, Apocalipse, capítulo 2 e 3. Nós estudamos no capítulo 1 de Apocalipse, o verdadeiro autor do livro, a mensagem que estava sendo dada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Nós vimos também, no capítulo 1 de Apocalipse, a descrição de Jesus, como sendo então o soberano, Senhor de toda a terra e o juiz de toda a terra. Eu creio que isso precisa ficar bem claro para nós. João, ele vai ter essa preocupação de apresentar Jesus dessa forma, como juiz e como soberano de toda a terra. Nós terminamos na lição passada, na aula passada, com a divisão geral do livro do Apocalipse, que está lá no versículo de número 19 do capítulo 1, onde fala as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que tens visto está relacionado com tudo aquilo que João tinha acabado de ver. As que são estão relacionadas com o capítulo 2 e o capítulo de número 3. É a época presente para João e ainda presente para nós. É o período da igreja, é o tempo da igreja. E as coisas, depois destas, as que hão de acontecer, estão relacionadas com o Apocalipse capítulo 4 até o final do livro. Quer dizer, tudo que está no futuro, pós-igreja. Quando a gente pensa nesse período pós-igreja, nós temos alguns períodos que são períodos importantes, que é o período da tribulação, o milênio, o julgamento final, os novos céus e a nova terra, que é aquilo que nós, enquanto que igreja, ainda aguardamos. Nós vamos então começar estudando esta parte do livro. Não vamos entrar ainda nas coisas que hão de acontecer, mas nós vamos falar nas que são, que é o Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, veja só, a expressão as que são, que estão dentro do versículo de número 19, você pode até conferir lá se você quiser, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, está relacionada ao tempo presente de João. Eu queria aqui começar fazendo então algumas perguntas. João pertencia à igreja naquele tempo? Sim. Qual é o tempo verbal que nós encontramos ali? Está no presente. O tempo verbal é o presente. São. Nós, enquanto que igreja, pertencemos a que tempo? É uma pergunta que a gente faz para a gente então refletir. Nós pertencemos à igreja? Sim ou não? Sim, pertencemos à igreja. Essa igreja que João está vivenciando, ela estende-se até nós? Sim ou não? Com certeza, ela estende-se até nós. Então, somos a mesma igreja? Com certeza, somos a mesma igreja. Então, a gente está nesse período de 2 milênios de igreja. É a mesma igreja, só que vivendo em tempos e épocas diferentes. Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje está dentro das coisas que são. Nós não estamos vivendo o tempo das coisas que ainda hão de acontecer. Então, isso é fantástico quando a gente começa, então, a mergulhar nesses estudos. Então, os capítulos
de número 2 e 3, vão nos mostrar 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Eu trouxe aqui o mapa. Nós vamos ter então nesse mapa a relação do nome das 7 igrejas. A gente tem aqui aquela região da Grécia, nós temos aqui a região da Turquia, né? Nós temos ali uma parte, né, que dá ao mar Mediterrâneo, mas observe que nós encontramos ali a ilha de Patmos, aonde João então se encontrava. E logo à nossa esquerda, nós temos ali Éfeso, nós temos Esmirna, nós temos Pérgamo, nós temos Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram, naquele tempo, igrejas. Então, vejam como elas estão próximas uma das outras. Então, as cartas, elas são então enviadas para essa igreja, para essas igrejas. Agora, o que eu gostaria de pedir a vocês nesse momento, para que a gente estivesse bem atento à linha de raciocínio que nós vamos estar traçando a partir de agora. Havia mais igrejas? Será que só eram essas igrejas? Será que naquele tempo tinha ainda outras igrejas espalhadas por aquela região? Com certeza. O cristianismo já estava mais avançado nesse tempo, até porque nós estamos falando de uma época de 90, 95 anos da nossa era cristã. Então, essas cartas, elas são a única profecia completa sobre a igreja, desde o seu início até o arrebatamento. Elas contemplam, então, essas 7 cartas, elas vão contemplar uma exortação completa para a nossa época. Eu diria ser uma das exortações mais penetrante, mais profunda, mais séria de toda a Bíblia para a igreja. Todas as igrejas contemporâneas do nosso tempo, deveriam ler essas cartas, estudar essas cartas, porque elas são assim profundas, elas são assim exortativas também para o nosso tempo. Então, a exortação contida nessas cartas, ela está totalmente então relacionada com a doutrina para a igreja, no âmbito geral, e também para a vida individual de cada cristão. Então, eu posso ler essas cartas do Apocalipse pensando na igreja, em termo geral, como também individualmente para cada cristão. Agora, também podemos ver nelas como um processo curador, transformador e restaurador, porque a exortação, ela vem também para isso, para curar, para transformar e para mudar a história da nossa vida. Amém? Nós vamos encontrar todos os tipos possíveis de erros que podemos cometer em nossa vida cristã, como disse, individualmente e como igreja, coletivamente. Nós vamos ver como que o erro, como que o pecado, ele acaba muitas vezes entrando na vida da igreja. Mas também temos dentro dessas cartas o remédio do Senhor para as nossas vidas. Nessas cartas, então, o que nós vamos ver? Como Deus, ele trabalha com a igreja, como que Jesus trabalha com a igreja, e como Deus, ele recompensa os vencedores que estão dentro dessa igreja. Então, nós não podemos pegar essas cartas e lançarmos ela
no passado da igreja. Nós temos que trazer essas cartas para o dia de hoje, para o presente da igreja, porque ela vai falar também com cada um de nós. Amém? No começo das cartas, Apocalipse 2 e 3, no começo de cada carta, Deus, ele diz que é Ele que está escrevendo. E se você pegar também o final de cada carta, ele também vai dizer que é Ele que está encerrando o escrito de cada uma dessas cartas. Uma pergunta: qual a intenção primordial de Deus para o seu povo com essas cartas? É a exposição do pecado, é expor o erro de cada uma dessas igrejas. Nós temos essa exposição, mas também nós temos essa questão da questão assertiva. Quer dizer, faça isso e você será curado, faça isso e você será transformado, faça isso e você então se livrará desse erro, desse pecado. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui que ver, primeiramente, o problema que essa igreja está vivendo. Em seguida, essa igreja deve se conscientizar desse erro. E, por último, seguir a saída que Deus dá. Assim tem que ser para cada um de nós. A palavra de Deus, ela vem com essa intenção de mostrar para nós aonde está o problema, aonde nós estamos tropeçando, aonde nós estamos errando. Feito isso, se conscientizar de que realmente esse caminho não é o que Deus tem preparado para mim. E seguir o caminho da saída que Ele está dando. E aí poderemos então considerar-se como Ele coloca no final de cada uma das cartas, como vencedores. Que eu creio que é isso que o Senhor quer para a sua igreja, que ela seja vencedora. Nós já vimos que na Bíblia, o número 7, ele simboliza a perfeição, ele simboliza algo completo. Será que essas cartas, elas eram somente então para aquelas 7 igrejas? Nós não somos nenhuma dessas igrejas, porém, nós estamos recebendo a mensagem. A mensagem dessas cartas também é para nós, também é para a nossa igrejas. Elas foram lidas e estão sendo lidas pela igreja de todos os tempos. Amém? Por que Deus, Ele escolhe essas 7 igrejas? E por que Ele não escolhe outras igrejas? Já que a gente sabe que o cristianismo, nesse tempo, já tinha crescido consideravelmente. Até onde se sabe, haviam outras igrejas, o cristianismo estava adiantado, Deus escolheu essas igrejas devido àquilo que cada uma delas estava passando. E elas serviriam de figura profética de como a igreja iria se desenvolver na história. As 7 igrejas, que foram essas, Éfeso, Esmirna, Sardes, a toda aquela relação das 7 igrejas, elas contam para nós a história de toda a igreja que iria se desenvolver na história. Quando cada líder lia então a carta que recebia, ele refletia a respeito da realidade vivida por essa igreja. A ordem que nós temos ali das igrejas, ela não é por ordem alfabética,
não existe nada com relação a isso, nem por preferência. Se você pegar ali Apocalipse 2 e 3, você vai ver, né? Quer ver? Ó, vamos ver lá. Então você tem lá, carta à igreja em Éfeso, carta à igreja a Esmirna, carta à igreja a Pérgamo, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Sardes, carta à igreja de Filadélfia, carta à igreja de Laodiceia. Essas 7 igrejas. Então, ela não foi escrita por uma questão assim de preferência, ela não foi escrita por uma questão de ordem, alfabética, mas sim, ela foi escrita por causa de uma sequência histórica da igreja. O que eu falei no começo, quando nós estávamos no início desse estudo, que eu comentei com vocês, para que a gente seguisse e estivesse atento à linha de raciocínio que nós iríamos traçar aqui. Então, eu gostaria que vocês agora pensassem nessas 7 cartas, nessas 7 igrejas, como uma sequência histórica da igreja. É como que o Senhor dissesse assim para João: eu vou te dar toda a sequência histórica da minha igreja, desde o princípio até o fim. Como vai ser essa igreja? O que vai acontecer nos percursos dessa igreja? Estudando então as cartas, nós vamos vendo claramente o desenvolvimento da apostasia da fé, da apostasia da vontade de Deus, penetrando a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Não é isso que a gente percebe quando a gente vai lendo a história da igreja? Lá desde o princípio, como a apostasia da fé, ela vai entrando, como a vontade de Deus, ela vai sendo deixada de lado na vida da igreja. É claro que sempre há um remanescente, a gente vai ver na história dessas cartas que sempre em cada igreja vai ter um remanescente, quer dizer, aquele que não se deixa influenciar. Mas o que a gente percebe dentro dessas cartas é essa apostasia se crescendo. Então, no começo, nós vamos ver Jesus andando no meio da igreja. Apocalipse 2:1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós já vimos quem são essas 7 igrejas que ele tem na sua mão. São os líderes dessa igreja. Diríamos assim, são os pastores dessa igreja. E ele anda no meio dos 7 candelabros. A igreja, Jesus anda no meio da igreja. Então, o início da igreja, Jesus andava no meio dela. Agora, vai lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é a última parte da 7ª carta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. No início da igreja, Jesus é presente no meio da igreja. Olha como é que viviam os primeiros cristãos. E aí a gente lembra, né, de Atos, capítulo 2. E aí a gente chega para o final da última carta. E você vê Jesus aonde? Para o lado de fora. Qual é o nome da última carta? A qual igreja ela se reporta? A igreja de Laodiceia. Como é traduzido esse nome Laodiceia para nós hoje? Voz do povo. Voz do povo. A voz do povo, ela está tão alta que quase não dá para se ouvir a voz de Jesus. O que você ouve hoje? A voz do homem. É o que mais você vê hoje. Aquilo que o homem pensa, aquilo que ele entende. Né? Hoje tem muita gente que não segue Jesus. Segue
pastores, líderes e outros mais. Glória a Deus, que sempre, em cada uma dessas igrejas, em cada tempo histórico dessa igreja, houve um remanescente. Houve sempre aqueles que não deixaram de lado a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E como é que essas pessoas venceram? Como nós podemos vencer as apostasias existentes nos nossos dias atuais? Por intermédio da fé. Olha o que está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é o que? A nossa fé. Então, é essa fé em Jesus, essa fé no Senhor, essa fé na palavra de Deus, que não pode se deixar ser influenciada, mexida, senão a apostasia vem e entra nos nossos corações. Olha só, lá atrás, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos encontrar algumas parábolas. Tem um grande número de parábolas lá. E entre essas parábolas, nós vamos encontrar uma que carrega então o nome de parábola do joio e do trigo. O falso misturado com o verdadeiro. Então, já naquele tempo, percebia-se essa falsificação no meio da igreja. E o Senhor, então, ele vai dar um alerta nessas parábolas. Ele vai dizer lá que não deve ser separado o joio do trigo, antes da consumação dos tempos. Há uma outra parábola, que é a parábola da rede, que foi lançada também, está tudo em Mateus capítulo 13, que é então lançada e é pescado, vem com essa rede peixes bons e peixes ruins, e que lá eles foram separados. Mas essa separação, ela só pode então acontecer no fim dos tempos. O joio está presente no meio do trigo. Há peixes ruins no meio dos peixes bons. Em todos os tempos da igreja. Em todos os tempos da igreja. No período da história da igreja. O que nós estamos vendo hoje na igreja de Jesus Cristo? O falso misturado com o verdadeiro. Muitas vezes nós atribuímos à pessoa, nós atribuímos ao indivíduo, nós atribuímos ao humano. Mas quantas falsas doutrinas existem hoje dentro da igreja? Quantos falsos ensinamentos hoje existem dentro da igreja? Quantas coisas foram criadas pelo próprio homem? Muitas vezes para tratar de uma situação, e aquilo acabou muitas vezes ficando como uma regra de fé, e que não está contida nos escritos. E aí a palavra de Deus fala, né? Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que trazem então falsas doutrinas. Então, dentro da igreja hoje, você vê essa mistura do falsificado. O objetivo do estudo bíblico, né, do estudo que nós estamos realizando, não é para que a gente faça uma exibição de uma sabedoria bíblica, mas sim para termos um relacionamento com Deus. Então a gente não está aqui com essa intenção de exibir conhecimento bíblico, de exibir conhecimento de doutrina, mas não, de levar os irmãos, as irmãs, e esse tem sido o tom
que nós estamos dando para o nosso ministério, no caso para o meu ministério, é de levar as pessoas a estabelecer um relacionamento com Deus. Né? Um relacionamento com o Senhor, ok? E o que Deus muitas vezes fala, né? O que a palavra de Deus fala? Que o povo dele perece por falta de conhecimento. Voltando então às 7 cartas, elas vão nos dar então uma visão geral da história da igreja. E ela está dividida naturalmente em 2 partes. Apocalipse 2:7. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o apelo. Olha a promessa: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ok? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o apelo. Qual que é a promessa? Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o apelo. A promessa: ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora, veja a diferença da 4ª carta em diante. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29. Primeiro vem a promessa: ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Verso 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma inversão aqui. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Começa com a promessa: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí ele vai fazer o apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, isso para nós é interessante a gente então observar. Conforme a história ela vai então se desenvolvendo, conforme a apostasia vai entrando na igreja, conforme a doutrina de homens vai entrando nessa igreja verdadeira, Deus muda a forma de tratar com a igreja. As 3 primeiras ele começa com um apelo e depois ele fala da promessa. Mas depois ele muda. Jesus muda. A partir dessa 4ª carta, ele primeiro vai falar da promessa. E depois ele vai fazer o apelo. Parece que da 4ª igreja em diante, o povo não está tão voltado para o apelo. Ele quer a promessa. Quantos já ouviram hoje que o povo está indo mais atrás da bênção do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor? Eu volto agora, novamente, para aquilo que eu disse lá no início, do prestar atenção, do raciocínio que nós vamos estar traçando a partir do estudo dessas cartas. A visão histórica. Eu não quero apenas com vocês aqui estudar carta por carta, mas entender essa questão profética, essa questão histórica, porque nós estamos no período das coisas que ainda são. O período das 3 primeiras igrejas, historicamente,
ela vai do ano 30 ao ano 606 depois de Cristo. Nesse período, a igreja ainda ela tinha consciência de grupo. Deus podia falar com a igreja como um todo. Ele poderia dizer assim para a igreja: ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa igreja acreditava. E depois ele falava da promessa. Porém, do ano 606 até o final, a situação da igreja como um todo, como um grupo, ela começa a ficar meio crítica. Deus não mais espera ser ouvido pela igreja. Ele fala ao indivíduo primeiro a promessa. E depois ele vai fazer o apelo. Parece que nós estamos assim dessa forma. Parece que eu tenho que contar primeiro as bênçãos que você pode alcançar, se você seguir a Deus, se você seguir ao Senhor. É diferente do eu dizer para você: siga a Deus, siga o Senhor. Um outro aspecto, então, dessa divisão, as 3 primeiras cartas, elas descrevem a igreja mais num contexto histórico. E as 4 últimas cartas, elas são muito mais próximas da contemporaneidade. Então, assim, parece-me que o que está escrito nessas 4 últimas cartas, elas retratam aquilo que a igreja está vivendo contemporaneamente. Essas igrejas que você viu no mapa, elas não existem mais. Essas igrejas não existem mais. Você não encontra mais lá nessas regiões essas igrejas. Elas deixaram de existir. Mas elas estão presentes ainda nos nossos dias atuais. De uma outra forma, na vivência. Ok? A carta de Éfeso descreve a igreja apostólica. A igreja que os apóstolos fundaram e dirigiram. Contexto histórico, tá? A igreja de Esmirna, ela representa essa igreja que sofre, essa igreja que é perseguida, essa igreja que foi brutalmente perseguida pelo Império Romano, do ano 100 ao ano 312. A carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela representa, quando o paganismo ele começa então a invadir o cristianismo. Esse é o ano em que Satanás, ele muda a sua tática, ele muda a sua técnica. Ele começou a introduzir na igreja verdadeira o paganismo. Ele introduz dentro da igreja o falso, o falsificado. Com esse contexto histórico da igreja de Pérgamo, ainda a igreja conseguia ouvir a voz de Deus, conseguia ouvir a voz do Senhor. Como eu disse, depois do ano 606, quando o paganismo ele acaba se oficializando, Deus ele já não mais fala à igreja como um todo. Aquilo que todos falam, o mundo cristão, até o ano 606 depois de Cristo, podia-se se falar que o mundo era cristão, pois era completamente separado desse mundo secular, das coisas existentes nesse mundo. Hoje, o mundo cristão significa alguma coisa para você? É dito que o Brasil é um país o quê? Cristão. Será mesmo? Será que o Brasil é mesmo um país cristão? Aonde a gente vê uma miscigenação de religiões existentes, mas ele está classificado como um país cristão. Mas é isso que nós vemos? Então fica para nós essa pergunta. O que o cristianismo acabou virando então? Uma massa disforme.
uma massa disformizada, aonde você vê, no meio desse cristianismo, essa mistura do falso, do verdadeiro, e a impressão que nos dá é que ninguém mais sabe quem seguir. Há muitas vozes dentro da igreja hoje. Qual voz seguir? Por isso que eu preciso ter uma fé firmada na palavra de Deus, para que eu possa discernir qual é a voz autêntica, qual é a voz verdadeira, qual é a voz de Deus que quer então falar comigo. Vamos ver então aqui a igreja, as 4 últimas igrejas que formam então a igreja contemporânea, ou seja, que estão ainda vivas até o dia de hoje. A igreja de Tiatira, ela representa quem ali? A igreja católica romana. A igreja de Sardes representa o protestantismo. A igreja de Filadélfia representa a igreja verdadeira que subirá arrebatada. Dá uma glória a Deus aí. A igreja de Laodiceia representa essa igreja falsa, essa igreja morna do fim dos tempos. Não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação em de perguntarem assim para você, você é Filadélfia ou você é Laodiceia? Então, você vê que você pega essas igrejas, eu consigo observar em cada carta dessa igreja o contexto histórico da igreja, como ela vai se dando ao longo da história. Então, Jesus é sábio, não é? Ele vai dizer assim, olha, eu vou mostrar para você, João, como vai se dar a história da minha igreja, como ela começou, como ela vai se desenvolver e como vai ser o fim dela. O que muitos dizem hoje? Se Jesus não vier, muitos vão acabar o quê? Se perdendo. Não é assim que a gente ouve hoje nos nossos dias atuais? O que a gente ouve hoje? Que o amor de muitos por Deus, por Jesus, está o quê? Se esfriando. Sabe o que as pessoas estão dizendo hoje? O Senhor tarda em vir. Então a gente vai ver, e nós vamos estudar isso a partir desse estudo. Então assim, não se preocupe, nós vamos estudar carta por carta, nós vamos traçar esse paralelo com aquilo que aquela igreja estava vivendo naquele tempo, e fazermos então essa ligação com o contexto histórico da igreja. Todas as igrejas, porém, elas representam tipos de igrejas locais e também representam tipos de crentes. Nós conseguimos identificar dentro de cada carta dessa do Apocalipse tipos também de crentes. Então, quanto ao ser tipo de igreja e tipos de crentes, todas as 7 igrejas, elas são também atuais, mas do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, as 3 primeiras igrejas, as 3 primeiras cartas, formam essa igreja histórica. Lembra, do ano 30 ao ano 606, e as 4 últimas vão formando então essa igreja contemporânea que vai até o final dos tempos, até o arrebatamento. Ok? Então na próxima aula começaremos então um estudo detalhado de todas essas 7 cartas.